É verdade, Fê. Meninos, muito boa noite, pessoal. Boa noite aí para vocês, né? Um pregão AGF diferenciado. Como o pessoal disse aí, subscrevo tudo que foi dito. Hoje é um dia que eu sei, a gente sabe que aqui no chat vai ter o pessoal chateado, vai ter o pessoal comemorando. Teve gente que bebeu para comemorar e teve gente que bebeu para esquecer, né? Mas a verdade é que é o que a gente tem falado já desde o primeiro turno. Inclusive, vocês sabem que, independentemente dos nossos posicionamentos pessoais, a gente nunca torce pelo mal do nosso país, né? Então, desejamos, obviamente, tudo de bom nesses próximos 4 anos, porque esse é o país que a gente vive, esse é o país que a gente tem as nossas empresas, né? Não só aqui o Ações Garantem, está todo o nosso capital investido, mas também os nossos investimentos em bolsa. E se a gente acreditasse que isso aqui teria potencial de virar uma Venezuela da noite para o dia, obviamente a gente não estaria investindo para o longo prazo, porque isso aqui é um jogo de longo prazo. E o Barsi já se posicionou há muitos anos, toda vez ele se posiciona, enfim, ele nunca votou em Lula, nunca votou em PT nem nada, não querendo fazer juízo de valor, mas mesmo assim, quando esses governos ganharam, ele não deixou de aportar na Bolsa. Né? Ao contrário, a gente não precisa pedir por crises. No Brasil, a gente tem pelo menos uma crise por ano que ajuda o investidor previdenciário, serve como alavanca para você, obviamente, chegar no seu objetivo de renda mais rápido. Então, quem consegue extirpar, eu sei que é muito difícil, pessoal, a gente não deixar as nossas emoções nesse momento, imagino que estão muito afloradas em todo mundo, com essa polarização. Quando você consegue deixar isso de lado e você consegue seguir religiosamente a sua estratégia, independentemente dos ruídos políticos que estejam acontecendo ao seu redor, as suas chances de serem melhor sucedidos em relação a outros investidores é muito maior. Eu vou pegar um exemplo para vocês. O que se vendeu aí em corretoras e casas de análise e afim, pessoal, é o business das pessoas, é normal, tá? O mercado vai ofertar aquilo que é demandado. E, obviamente, os investidores curto-prazistas querem o quê? Querem novidades a todo momento. Então, o que as pessoas fazem? Bom, veja a carteira que você tem que montar caso Lula ganhe. Veja a carteira que você tem que montar caso Bolsonaro ganhe. Tudo chutometria. Né? Tudo chutometria. A gente precisa ter ações nas nossas carteiras que gerem renda, ok? E que prosperem independentemente de quem estiver no poder. Nós temos empresas que são centenárias, o nosso Ibovespa é jovem, tem cerca um pouquinho mais de 50 anos. Então, a gente tem empresas que, apesar deste pouco tempo, 50 anos é a amostra que nós temos, são empresas que passaram por momentos tão turbulentos quanto que nós estamos passando hoje. Então, enfim, acho que esse é um breve resumo aqui. A gente não quer ficar também de lorota, porque vocês já sabem que o nosso posicionamento é bolsa no longo prazo é resultado. E, obviamente, que política no curto prazo vai influenciar no lucro, vai influenciar, obviamente, nas políticas que serão tomadas nas empresas, mas os agentes econômicos sempre dão um jeito, obviamente, de visar o lucro, de contornar essas situações, e foi isso que aconteceu nos últimos 50 anos de Bovespa no Brasil, tá bom? Então, isso não muda em nada a nossa convicção para o nosso país. Depois vou falar um resuminho para vocês aqui. O Mansueto, Mansueto Almeida, que é o economista-chefe do BTG, fez um pronunciamento hoje bem legal aí, que acho que vai explicar um pouquinho do comportamento do pregão de hoje. Aqueles videozinhos mais curtos que a gente separou para você. Se você puder coloca aí, o Lucão. This is the third time that Warren and I have seen our holdings in Berkshire go down top tick to bottom tick by 50%. I think it's in the nature of long-term shareholding. In fact, you can argue that if you're not willing to react with equanimity to a market price decline of 50%, 2 or 3 times a century, you're not fit to be a common shareholder, and you deserve the mediocre result you're going to get. Esse é o Charlie Munger, pessoal, o sócio do Warren Buffett. Tem mais um vídeo curtinho aí, né, Lucão, para colocar ou não? Se tiver, você pode colocar aí para a gente ver, do Warren Buffett. Vamos lá. You do not want to have a political view in investing. If you'd done that through these 77 years, you'd have missed out on a lot of the party.
Eu estava fazendo até uma reflexão, Deus me livre de me comparar ao Warren Buffett, acho que a única coisa que a gente tem em comum é a Coca-Cola zero todo dia de manhã, né? Mas eu estava comentando com o Fê hoje no escritório, é o seguinte, imagina se vocês comentassem com a pessoa de vocês de 5 anos atrás, viesse do futuro e contasse para você mesmo do passado o que está acontecendo no dia de hoje, né? Os resultados da eleição. Eu não sei se eu acreditaria, né? Mas muito provavelmente eu ia querer me proteger de alguma maneira. Mas vejam só, né? O quanto de oportunidades nesse meio tempo, nesses 5 anos até que a gente chegasse o dia de hoje, a gente não teria perdido tentando se proteger de um fato que ainda não aconteceu, né? Então é exatamente sobre isso que o Warren Buffett falou nesse vídeo. É algo do tipo, mesmo se você soubesse o futuro e você se preocupasse com todos os movimentos políticos nesses últimos 70 anos, você teria perdido excelentes oportunidades na Bolsa. Tá? Então, a gente não está falando para vocês serem alheios à política, isso é impossível, né? Faz parte do nosso dever como cidadãos, mas no longo prazo, essa importância acaba se dissipando, pessoal. Lembrando que o longo prazo é uma somatória de pequenas decisões que você toma no curto prazo, tá bom? Então, foquem no que vocês conseguem controlar, o que vocês que não é muita coisa. Preço, as suas emoções e a qualidade das empresas que vocês têm na carteira de vocês. Até para vocês verem que bizarro isso, eu peguei historicamente os últimos 2 anos eleitorais, então 2014 que deu Dilma e 2018 que deu Bolsonaro, e fui ver o que aconteceu nesses pregões subsequentes ao segundo turno. Então hoje estava todo mundo jurando de pé junto, e aqui eu faço até né, achei que ia cair mais do que caiu hoje, infelizmente, né, nós barcianos a gente sempre torce por uma queda, para poder comprar mais. Não foi o que a gente viu, com algumas exceções como Taurus, Banco do Brasil, Petro, algumas ações em especial que estão precificando alguns ajustes, algumas apostas. Lembrando que semana passada as opções ficaram gordas, enfim. Então, acho que tem alguns ajustes também de pregão no dia de hoje, não dá para tirar nenhuma conclusão, mas vejam só que curioso, né? Todo mundo apostando numa queda ferrenha hoje e acabou fechando justamente o contrário. Em 2014, em que a gente tinha uma situação econômica não muito favorável, e a gente já vinha vindo de um ciclo muito complicado institucionalmente, né? A gente teve uma abertura de pregão mais ou menos no 0 a 0, que ao longo da manhã passou a ser uma queda de 6%, tá? E ao longo da tarde foi se dissipando e acabou fechando com uma queda de apenas 2,77%. 2018, né, que esperava-se que fosse uma reação imediata, muito positiva, né, porque foi um resultado um tanto quanto inesperado e não previsto pelas pesquisas. Então, a mesma coisa, um pregão que começou mais ou menos xoxo, depois no meio da manhã mais 3%, depois à tarde virou para o negativo em menos 3% e acabou fechando em menos 0,2,2%, tá? Então, tentar prever o futuro já é a gente não sabe o que vai acontecer no final do ano. Tentar prever o que vai acontecer em um pregão, pessoal, as suas chances, elas não estão a seu favor. Você tem uma chance de 50-50 de você acertar ou de você errar. Então, sim, a gente gosta muito de jogar a favor das probabilidades, né? E as probabilidades estão ao nosso favor no longo prazo. Bom, isso aí, então, Lu. A gente vai parecer uma vitrola quebrada aqui, mas é uma oportunidade excelente da gente pegar um momento histórico do país em que os ânimos estão aflorados e tentar plantar uma sementinha na cabeça de vocês de que o mais importante quando a gente está olhando para a Bolsa é focar na renda, focar no longo prazo e naquilo que a gente pode controlar. Preço, nossas emoções e a qualidade das empresas que estão na nossa carteira. A gente está simplesmente tentando falar daquele arroz com feijão que, feito com consistência e principalmente em momentos turbulentos, é o que vai te trazer um bom resultado de longo prazo, né, Lu? É isso mesmo, Fê. Inclusive, eu até tinha comentado com vocês no início aqui do Pregão AGF, sobre uma fala muito interessante do Mansueto, que aconteceu hoje no fechamento do pregão, tá? Para quem não conhece o Mansueto, ele é o atual economista-chefe do Banco BTG Pactual. Então, primeiro ponto positivo. Por enquanto, não houve nenhuma confusão institucional, né? Aparentemente não vai ter.
Vamos aguardar, porque daqui a pouco vai ter um pronunciamento do presidente Bolsonaro. Mas, segundo o Mansueto, isso demonstra uma certa força da democracia brasileira e sobre o comportamento dos mercados, refletindo, pelo menos, essa diminuição de incerteza. Então, hoje a gente viu um movimento de gringo muito forte, principalmente no final do pregão, que se fez transparecer aí, principalmente nos grandes bancos, com exceção de Banco do Brasil, né? E ele complementa com o seguinte: o que vai ser importante a gente monitorar? No primeiro governo Lula, em 2002, ele demorou entre 3 ou 4 semanas para anunciar completamente o time que comporia o seu governo, tá? Então, o que analisar nas cenas dos próximos capítulos? Vai depender, obviamente, da própria equipe que o Lula vai sinalizar, né? E essa própria equipe que ele já vem sinalizou hoje ao longo do dia, falou alguma coisa sobre ter algum compromisso com as regras fiscais. Por que isso, pessoal? Diferentemente de 2002, o Brasil não vai poder contar com a sorte de uma economia mundial bombando. A gente não vai poder contar com um super ciclo de commodity, não vai poder contar com uma China de crescimento de 2 dígitos por ano impulsionando o mundo. A única via para a gente viabilizar algum crescimento econômico vai ser a via fiscal, tá bom? Alia-se a isso o fato da gente ter ali uma composição do Congresso muito mais difícil de você conseguir fazer grandes estripulias, como a gente, obviamente, as pessoas estão com medo, né? Enfim, desse risco. Então, há pouco espaço de manobra, pelo menos pelo que a gente tem visibilidade no momento, para que essas estripulias sejam feitas. E quarto, o Mansueto completa com o seguinte: são poucos os países que, neste momento, podem se dar o luxo de falar que vão crescer em 2022 e com um bom potencial para também crescer em 2023, tá bom? Então, ele complementa PIB de 3% esse ano, renda real aumentando, empresas desalavancadas e bolsa barata. Apenas uma sinalização na direção econômica correta será suficiente para a bolsa subir muito, tá, pessoal? Então, de novo, não importa o que eu acho, não importa qual candidato que você acha que seria mais justo ganhar. O mercado, e se vocês estão aqui para ganhar dinheiro, a gente está aqui para falar sobre pessoas que querem ganhar dinheiro, independentemente de quem vocês tenham votado. Para gerar renda no mercado, tá? O mercado ele é egoísta. O candidato preferido do mercado não tem CPF, tá? O mercado vai pender para o lado do candidato que acenar com movimentos pró-mercado. Ponto. É isso que acontece, né? É isso que todo o histórico, não só aqui no país, mas de bolsas mundiais, nos mostram, tá? Então, não adianta você querer prever para onde vai, porque baseado no governo de fulano, de ciclano, a gente está em um ciclo econômico diferente do que nós estávamos em 2002 e diferente do que nós estávamos no segundo governo Lula. Então, eu acho que a gente pode, por enquanto, obviamente, tudo pode mudar, né? A gente, obviamente, vai ter uma bolsa mais volátil daqui para frente, mas quanto mais estabilidade, mais o mercado vai começar a precificar o que realmente importa, que são sinais que é bolsa desalavancada, PLs baratos, tá? E boas empresas com o seu caixa fortalecido, operações fortalecidas, e é para isso que, de novo, parecendo uma vitrola quebrada, é para isso que a gente importa. É isso que o mercado olha e é isso que importa no longo prazo para a gente e que vai determinar a nossa renda e a nossa rentabilidade, tá bom? Lucão, tem o videozinho do Barça aí para mostrar para a galera? Vamos embora. Eu tenho absoluta segurança, por todas as eleições que eu tive a oportunidade de participar, que o período de eleições ele gera muitas oportunidades. E não há dúvida que essa eleição vai gerar também muitas oportunidades. Talvez até muito mais do que outras oportunidades, né? Do que outras eleições. Mas a gente tem que estar atento, pensar muito bem, pensar como um patriota, pensar aquilo que nós desejamos para o nosso país, tá entendendo?
e ver até agora o que cada um desenvolveu, o que cada um construiu e os reflexos dessa construção na nossa economia.